Oi, gente. Ricardo Boechat, o homem, morreu. Mas o seu legado, a sua coragem, o que ele fez em vida, sempre vai ficar com a gente. Né? Nós somos imortais naquilo que nós deixamos, a marca que nós deixamos aqui. Essa é uma coisa que eu sempre digo para as pessoas quando elas se preocupam com a questão da vida e da morte. Eu digo que você é eterno naquilo que você fez. Se você fez, o que você fez fica para sempre. Esse legado do que você, como você viveu. E o Ricardo Boechat teve enorme coragem durante a vida, enfrentou figuras como Silas Malafaia, como Aécio e muitos outros. E a gente vai conversar um pouquinho sobre e homenagear o Ricardo Boechat e criticar uma atitude baixa que algumas pessoas já fizeram, que eu já vi no YouTube. Eu não vou fazer propaganda do canal, mas que eu vou comentar sim. Que aproveitou esse momento da morte dele para fazer isso, para vocês verem o caráter ou a falta dele de certas pessoas. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Eu sou André Teixeira Jacobina. Aqui a gente fala de política, de ciência, de filosofia. Eu tenho uma sessão de diálogos com especialistas e o Filosofia Popular às sextas-feiras. Aliás, Ricardo Boechat era uma das pessoas assim que eu tinha numa lista de que quem sabe um dia conversar com ele. Né? E isso, infelizmente, não vai poder acontecer a partir de agora. Né? Que eu pensava assim, num futuro distante, quem sabe o canal crescendo, ele seria uma figura que eu gostaria de ter conversado. Bem, eu aludi a coisa errada. Bem, como vocês sabem, o Ricardo Boechat teve uma discussão com Silas Malafaia e criticou a prática de algumas igrejas evangélicas em roubar o dinheiro dos fiéis, em se aproveitar dos fiéis, e ele foi bastante duro com Silas Malafaia quando Silas Malafaia começou a espalhar mentiras com relação ao Boechat. Né? Então o Silas começou a perturbar o Boechat, e o Boechat disse para ele procurar uma rola. E esse humor, esse escárnio, fazia parte da estratégia do Boechat, fazia parte da personalidade dele. Ele combinava coragem, premiadíssimo, mais querido, um dos mais queridos jornalistas do Brasil. E sem dúvida nenhuma, para as pessoas que pensam em fazer jornalismo, estudar a vida de Boechat, ver como ele conduziu a sua trajetória, faz todo sentido. Imagino que deva ser um dos ídolos, né, dos jornalistas, ou quem almeja ser jornalista num país como o Brasil. Né? Porque ele teve coragem de enfrentar políticos, de enfrentar lideranças religiosas, de se impor com dureza quando era necessário, com humor quando era necessário, e com um senso de oportunidade excelente. E eu não sou dessas pessoas que só porque a pessoa morreu, eu não digo que tenho divergências. Eu tive divergências com Boechat. Por exemplo, algum tempo atrás, na época das eleições, Boechat falou várias vezes que não havia ameaça à democracia, que as instituições brasileiras eram fortes e tal. E eu fiz vídeos discordando dessa posição. Quem acompanha o canal há mais tempo sabe que eu tenho essa divergência com ele. Mas aí é que é o detalhe. Uma divergência em uma questão, achar que eu acho que minha ideia estava certa, ele com certeza achava que a ideia dele estava certa, e eu torcia para que ele estivesse certo, porque eu não queria, na verdade, estar certo na minha concepção de que havia uma ameaça autoritária em curso, não me impede de perceber a enorme contribuição que Boechat deu ao jornalismo brasileiro. E ele não ganhou tudo o que ele ganhou na vida por acaso. Não foram os prêmios ESSO e todos os outros prêmios que ele não ganhou por acaso. Ele ganhou porque ele combinava dedicação, inteligência, astúcia, coragem, senso de oportunidade, e ele teve isso ao longo de sua longa e frutífera carreira. E esse legado que ele deixou vai ficar com a gente para sempre. Já pessoas que aproveitaram o momento da morte dele, tem gente no YouTube aqui fazendo isso, gente.
que aproveitaram o momento da morte dele para dizer que por ele ser ateu, ele estará no fogo do inferno, que ele estará condenado. Então, aproveitando esse momento para espizinhar ele, por ele ter feito críticas a lideranças evangélicas, essas pessoas ficarão no pó da história. Essas pessoas serão esquecidas. Essas pessoas que fazem isso terão uma marca insignificante. As gerações futuras vão, se alguém lembrar de alguma pessoa que fez uma coisa dessa, será para dizer como nós olhamos para o pessoal da Inquisição que queimava a gente, que queimava as bruxas. Como é que nós olhamos para aquelas pessoas da Idade Média que faziam isso? A gente olha com desdém, uma tristeza, uma vergonha, saber que existiram seres humanos, né? Nossos antepassados queimaram pessoas. E eu estou usando queimar de propósito para a gente refletir. Nossos antepassados fizeram isso. E os contemporâneos de hoje, que aproveitam esse momento da morte do Ricardo Boechat para tentar denegrir a imagem dele, para tentar dizer que ele é menos, por ele ter a convicção que ele tinha, a percepção, a perspectiva que ele tinha, é de uma violência, é de uma falta de humanidade, é uma coisa realmente monstruosa o que essa gente faz. Mas o que me alegra, é porque eu sou historiador. E eu sei que com o passar do tempo, as pessoas que estudam o passado, que quando encontrarem essas pessoas, não é, vão olhar para elas e vão olhar, olha só, teve gente na época do Boechat que disse essas coisas. Ou essas pessoas serão totalmente esquecidas, ou se forem lembradas, serão lembradas como Nando Moura vai ser lembrado, como Olavo de Carvalho vai ser lembrado como uma mancha na história, pessoas que contribuíram para o mal. Não estou dizendo, Olavo e Nando ainda não falaram nada de Boechat, mas eu estou falando de pessoas que têm essa marca negativa sobre a nossa humanidade. Essas pessoas, se forem lembradas, e um cara como Olavo e Nando vão ser lembrados no futuro, vão ser lembrados para crítica. Mas a maioria do baixo clero que faz essas coisas, e a maioria do pessoal que está fazendo isso é baixo clero, esse pessoal da ralé, esse pessoal vai ser esquecido, vai pro pó da história. Já Boechat, vocês, esses que pensam assim, se algum deles me ouvir aqui, Boechat vai ser para sempre lembrado. Boechat influenciou e continuará influenciando gerações e mais gerações de jornalistas. Enquanto houver Brasil e jornalismo, um nome como Ricardo Boechat vai para sempre influenciar para o bem, para as melhores qualidades de coragem, do humor, do senso de oportunidade, falar a verdade contra o poder. Não falar o que o poder e os poderosos querem ouvir, mas desafiá-los, fazer um contraponto com eles. E essa é a marca da trajetória de Ricardo Boechat. E por isso ele vai ser sempre lembrado. Já esse pessoal, ou não vão ser lembrados, ou se forem lembrados, serão lembrados com escárnio. Né? Serão lembrados com humor. Humor que... Vamos lembrar do humor com o qual o próprio Boechat lidou com essa gente. E ele lidou com essa gente durante a vida, sim. Enfim, gente, era sobre isso que eu queria falar, fazer essa homenagem ao Ricardo Boechat e dizer que a gente nunca vai se esquecer dele. Um abração e até o próximo vídeo. Se você gosta do canal, se lembre sempre de se inscrever, dar um like e compartilhar, que é muito importante para mim e para o canal. Um abração.